que a maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo seja derramada agora sobre a sua vida. Que a presença maravilhosa dele, você possa sentir. Amém? Então, hoje o Senhor me conduziu a falar sobre Jonas. O livro de Jonas é um livro bem pequenininho. Está aqui. Se resume esta folha, esta e esta. Mas ela fala, ela revela o infinito amor que Deus tem pela sua criação e a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. O Senhor, a misericórdia dele é infinita. E aí Jonas, o profeta do Senhor, ele recebeu do Senhor um chamado para ele ir até a cidade de Nínive para passar para pregar ao povo que daqui a 40 dias Nínive seria destruída, a grande cidade, era a capital da Assíria. E ela seria destruída por causa do pecado do povo, da maldade do povo, que tinha chegado até o Senhor. Era muita maldade, corrupção, violência. Não, eles eram politeístas. Eles tinham vários deuses e juntando todos, não tinha nenhum, porque eles não tinham entendido ainda o Criador deles. Eles estavam perdidos, completamente perdidos. Era assim que estava o povo de Nínive. Quando o Senhor chamou Jonas e disse: Jonas, vai na cidade de Nínive e prega para eles que eu estou dizendo que eles devem se arrepender, porque eles vão perecer. Aí Jonas imediatamente fez o que nós fazemos, querendo entender mais do que Deus, que o formou e formou também o povo de Nínive. Senhor, aquele povo é muito perverso, aquele povo não merece misericórdia. Aquele povo é muito mau, é contra nós. Persegue o teu povo. E começou a argumentar. E quando viu que não tinha argumento com Deus, ele foge da presença de Deus, como se pudesse. Ele tenta fugir da presença de Deus e desobedece ao Senhor. No lugar dele ir para a cidade de Nínive, ele pega em Tarsis um navio. Ele chega em Jope e pega um navio para Tarsis. O destino dele, ele queria o destino contrário àquilo que Deus queria. Ele desobedeceu. E o que acontece quando a gente desobedece? Perdemos a graça. A graça que todos os dias, vocês pensam que eu digo por dizer, mas quando eu digo que a maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo seja derramada sobre a sua vida e sobre as nossas vidas, eu não estou dizendo por dizer não. É porque sem essa graça, nós nada conseguiríamos, nós pereceremos. Nós precisamos todos os dias da graça de Deus. Ele disse a Paulo, quando Paulo queria que saísse aquele espinho da carne, aquilo que o limitava tanto, que fazia ele sofrer. E o Senhor disse: a minha graça te basta. E ele entendeu isso, não pediu mais, porque a graça do Senhor é o bastante para nós. Mas foi o que Jonas ali, na desobediência, ele perdeu. Mas vejam bem, e ele ainda conseguiu dormir dentro do navio antes que a coisa engrossasse, antes que a tempestade chegasse. Ele adormeceu no navio. Ele não se sentiu culpado de estar desobedecendo ao próprio Criador, como nós também fazemos. Achamos a coisa mais simples do mundo desobedecer, andar longe de Deus, fazer o inverso do que Deus diz que é para fazer. E aí
Jonas estava ali dormindo. Acontece que ele foi despertado pelos homens que estavam no navio, porque eles já tinham se desesperado, tinham clamado pelos deuses deles, que Deus não era, e claro que não ia livrá-los. Estavam desesperados quando, de repente, quando viram que não acontecia, que ninguém, o problema continuava, e eles pedindo aos deuses e não continuava, e o problema continuava, e agravava, e se agravava, e se agravava. Imediatamente eles foram a Jonas. Despertaram Jonas. E aí, o que foi que houve? Você está entendendo o que está acontecendo? Já oramos, oramos não, clamamos pelos nossos deuses, não sei o que, e nada conseguimos. Aí Jonas disse, ele disse, quem é o seu Deus? O que está acontecendo? Ele disse, o meu Deus é o Criador dos céus e da terra e do mar. E ele, que é Deus do céu, eu desobedeci a ele e agora eu estou passando por isso. Aí eles disseram, e agora o que é que nós vamos fazer? Ele disse, me lancem ao mar, porque é a única forma de vocês não perecerem. Aí eles disseram, não, eles ficaram relutando para não jogar Jonas. Diz aqui que eles pedindo para não jogar Jonas, não queriam jogar Jonas. Mas quando lançaram a sorte, caiu sobre Jonas, né? E aí, Jonas disse que eles jogassem, eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então, os homens ficaram com medo e lhe perguntaram, o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele, Jonas, lhes havia contado. Então lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu, joguem-me e lancem-me no mar, então o mar ficará calmo. Porque eu sei que a minha causa está... Eu sei que, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor. Agora eles disseram, peraí, esse Senhor tem poder de mover todo esse mar. Vamos clamar a ele. Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue inocente. Eles também não queriam matá-lo. Não queriam jogá-lo ao mar, porque sabiam que ele ia morrer. Mas aí eles disseram, nem quero que a culpa caia sobre nós. Pediram primeiro a Deus que a culpa da morte de Jonas não caísse sobre eles. Ou seja, eles creram no verdadeiro Deus, no único, porque eles pediram isso. Porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros aí sim pediram a Deus isso e pegaram Jonas e o lançaram no mar. E a fúria do mar se acalmou. Então, no versículo 16 do primeiro capítulo, então, esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Isto é, se converteram ao Senhor, conheceram a verdade. Olhe que mesmo em meio a um castigo, há um momento em que Deus estava ali relutando com Jonas, mostrando a Jonas que tinha que fazer aquilo, porque aquele povo precisava de ouvir a palavra de arrependimento de pecado. O povo de Nínive precisava, mas Jonas desobedeceu e foi para Tarsis, mas o Senhor dali salvou os homens que estavam no navio, que viram o mar se agitar, e quando eles lançaram Jonas, o mar se acalmou. Por isso que estes homens temeram muito o Senhor, passaram a crer, foram salvos, irmãos. Até no momento de tempestade, tem gente sendo salvo. E o propósito de Deus é de salvar sua imagem e semelhança. É de salvar aquilo que Ele fez. Ele quer te salvar. Ele quer nos salvar.
E ali ele salvou aqueles homens. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E saibam, irmãos, isso aqui não é uma fábula. Como era esse peixe? Jesus chama o grande peixe. Jesus fala sobre essa passagem de Jonas em Mateus 12, em 2 versículos. Ele explica sobre Jonas. Porque os escribas e fariseus pediram a Jesus que desse um sinal para eles, para que eles crescem. Era pouco ali eles terem visto pessoas mortos sendo ressuscitados, pessoas sendo curadas, paralíticos sendo curados, passando a correr, a andar e ir para lá com a maca na mão, passar com a maca na mão no sábado. E eles, ei, esta maca na mão, hoje é sábado. Coisas assim absurdas de quem não olha ao céu, não vê a Deus, mas fica vendo regras dos homens que levam a nada. Então, ali naquela situação em que Jesus já tinha feito tantos sinais, mas eles pediram mais um para Jesus, aí Jesus Cristo disse para eles. Mas Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera, ele falando para os escribas e fariseus que se achavam verdadeiros santos. Ele disse: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus Cristo disse: o sinal é que eu vou morrer e ressuscitar. Esse é o sinal, o mesmo sinal de Jonas. Porque Jonas estava ali, no ventre do peixe. Claro que ali houve uma morte e ressurreição. Jonas estava no ventre por 3 dias, no ventre do grande peixe. Ali onde ele orou, o momento da sua agonia, ele faz uma oração, Jonas. E aqui, irmãos, é só para dizer que aqui a confirmação que Jonas, a história de Jonas nem é uma parábola, nem uma fábula. Foi uma realidade. Isso aconteceu. O profeta Jonas, ele esteve no ventre da baleia durante 3 dias. E depois o Senhor achou por bem que ele saísse do ventre, deu vida a ele, e ele foi para Nínive fazer o que Deus mandou. E aí, irmãos, quando Jonas é lançado ao mar, Jonas faz uma oração. Então Jonas, a oração de Jonas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra lá dentro d'água, no fundo do mar, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Ali ele estava como morto. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó Senhor, meu Deus,
quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Eita, que eu desobedeci. Tão bom se eu tivesse obedecido. E subiu a ti a minha oração. No teu santo templo, os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Olha o que diz esse versículo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Deus não quer que sejamos politeístas. Tem gente que até crê em Deus, mas não deixa de fazer uma crendicezinha. Não deixa de ter ali um negócio que sabe que na palavra de Deus diz que não é para ter. Mas você tem que garantir. Você não está animal de Deus do céu. Agora você está querendo fazer aquilo que na cultura ensinaram a você. Você está apostando de todos os lados para ver se você ganha. Só que no momento que o Senhor, ele é zeloso, ele é único. Não tem outro. Então, para você não ficar enganado, ele não quer que você faça de nada um ídolo. Não tenha nada como ídolo seu. Porque no momento que você tem outros ídolos, o que acontece? Você se torna politeísta. Ou seja, você vai ter você vai crer em vários deuses, até no verdadeiro. Aí sabe o que acontece? Para o verdadeiro, isso que você está fazendo é desobediência e abominação para Deus. Então aqui, Jonas, na sua oração, no desespero, quando ele provou ali a morte, ele provou a morte, irmãos. É porque para Deus ressuscitar é a coisa mais simples do mundo. Mas você imagine uma pessoa ficar dentro do mar, ser engolido por um peixe, ficar no ventre desse peixe durante 3 dias, se essa pessoa estava respirando. Mas ele ficou vivo e foi pregar, porque Deus devolveu o que é do Senhor, o fôlego de vida. De Jonas, Deus devolveu. E Jesus Cristo confirmou. Quando ele disse Jonas esteve lá. Ele ficou ali. Como ele disse, chamou de sepultura. Sepultura. Sepultura fica quem não tem mais fôlego de vida. Os que abandonam. Aí o que ele disse? Esse que esteve ali. Que esteve morto e voltou a viver e foi obedecer, fazer o que Deus pediu. Ele diz que na oração dele, ele diz que os que adoram ídolos vãos abandonam aquele, o único Deus, que lhes é misericordioso. Então, essa palavra aqui, ele deve ter dito lá em Nínive, quando ele, depois da experiência que ele teve com Deus, dentro do mar, 3 dias, no ventre de um grande peixe, aí ele depois foi para lá. Deve ter dito isso aqui. Olha, gente, não adorem ídolos vãos. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Ele aqui se compromete a Deus que vai oferecer sacrifício a Deus. E um deles foi o sacrifício de pregar para alguém que ele não queria que fosse salvo. O coração dele, ele queria que os ninivitas morressem mesmo, perecessem mesmo. Era isso que ele queria. É isso que nós vemos as pessoas e no lugar de vermos que elas são vítimas, nós vemos elas como o verdadeiro demônio. E esquecemos que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra as potestades do mal. Os demônios é que a gente deve ser contra e não contra as pessoas. Mas aqui Jonas ainda estava. Por isso que ele desobedeceu, porque ele estava com muita raiva daquele povo. Ele não queria que Deus salvasse aquele povo, essa é a verdade. Ele queria que os ninivitas perecessem. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Cumpriu mesmo, ele foi bater em Nínive. Ao Senhor pertence a salvação.
E aí o Senhor falou ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Vomitou o corpo de Jonas. E o Senhor deu-lhe o fôlego de vida e ele fez aquilo que ele se comprometeu com Deus. 3 dias depois, quando ele foi vomitado lá na terra, aí quando ele vai, aí o Senhor foi de novo para ele. E aí, meu filho, foi bom o mergulho? Aí no 3 o Senhor diz, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez dizendo, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, obedeceu, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminhando de um dia e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ia passando pelo povo dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Por causa do pecado do povo. Pois ocorreu, irmãos, que no versículo 5 do capítulo 3, houve o arrependimento dos ninivitas. Olhe, por que Deus dava importância para eles? Porque Deus nos sonda, Ele conhece o mais profundo do nosso ser. Ele sabe com quem, ele sabia o que estava dizendo. Quando ele mandou Jonas ir até a cidade e falar ao povo que em 40 dias ia ser destruída, porque o povo estava pecando, ele sabia que o povo ia ouvir. Nessa pandemia, algumas pessoas que estavam completamente afastadas de Deus se voltaram para Deus. Foram salvas. Algumas pessoas. Eu creio nisso. Porque os ninivitas, que nunca deram a mínima para Deus, era cheio de coisas terríveis, faziam coisas terríveis. Olha quem eram os ninivitas. Aquele povo que no 1 diz quem eles eram. Mas aqui, olhe sobre o arrependimento. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. O rei fez isso. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, ninguém pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de panos de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, isso que ele propôs aqui, o rei, quando ele propôs que o povo fizesse, se arrependesse, saísse dos maus caminhos, não comessem, ficassem em jejum ali, jejuando pelos seus pecados, era se Deus quisesse. Ele disse, quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Olha a consciência do poder de Deus que esse rei tinha. E ele fez esse decreto. Deus viu o que fizeram. Deus viu como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia. Aleluia! Oh, Deus misericordioso! E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Aí, irmãos, o último capítulo, pasmem. Jonas ficou com raiva de Deus.
a raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: olhe, aquele que tinha orado, que obedecia a Deus, que Deus era todo poderoso e tudo, olha o que ele disse. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus poderoso, bondoso e compassivo. A raiva dele era porque Deus tem estas características, estes atributos. Ele é bondoso e compassivo. Isto é, Deus é misericordioso. Ele nos dá aquilo que nós não merecemos, mas quando nos arrependemos, Ele é misericordioso e longânimo para nos socorrer. E Jonas disse que, olha, só foi justificar, olha por que eu fugi. Porque eu sabia que o Senhor ia ter pena desse povo se eu pregasse. Então, peraí, Jonas, desde o começo, Jonas sabia que aquele povo poderia ser salvo. Mas ele não teve misericórdia daquele povo. Ele queria que o povo perecesse. Ele sabia que aquele povo poderia se arrepender e que Deus, ele ia ter misericórdia e ia perdoar aquele povo, se aquele povo se arrependesse de todo o coração. E foi o que aconteceu. Quer dizer, Jonas, é interessante. Nós tem um pouco de Jonas em cada um de nós. Misericórdia só para mim, papai. Só para mim. Mas para o meu irmão. Por isso que Jesus Cristo disse: amai a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Não é sem saber o que está fazendo, é entendendo por que eu amo e adoro o meu Senhor. E o segundo grande mandamento: ame ao teu próximo como você ama você mesmo. Ame! Olha, Jesus disse assim. E quando nós amamos o nosso próximo, nós amamos aquele povo que está fazendo a vacina lá. E sem querer que a ivermectina seja vendida para ver se dá tempo de terminar a vacina e a doença ainda esteja aqui, mesmo que mate as pessoas. Mas eles estão querendo vender a vacina. Vender a vacina. E aí, esse povo que está querendo fazer isso, nós temos que orar por eles, pela salvação deles. Porque senão, o meu pedacinho de Jonas vai dizer: mas esse povo é muito perverso, esse povo é muito mau. E se esse povo se arrepender? E se houver uma transformação no coração dele? E se o Espírito Santo de Deus chegar ali, tocar neles e eles se arrependerem? E jogarem fora a maldita vacina e liberarem a ivermectina sem precisar de prescrição médica? E se acontecer isso? Vamos ter misericórdia, irmãos? É isso que Deus está dizendo, primeiramente para mim e depois para você que está me ouvindo agora. Vamos ter misericórdia? Os ninivitas, eles perseguiam o povo de Deus. Como nós estamos vendo alguns perseguindo o povo de Deus. Vamos orar por eles? Quem sabe eles se arrependem. E nós teremos muito mais paz e alegria no coração de saber que eles se arrependeram. Que são novas pessoas, que não são mais apenas criatura. E que são filhos de Deus também. Que no coração deles também é a morada do Espírito Santo. Já pensou, irmãos? Se isso acontecer, como nós vamos ter tempos de paz e de alegria em todas as nações da terra, em todo o globo terrestre? Já pensou nisso? Vamos orar por eles. Mas Jonas está reclamando aqui com Deus. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida. Oh, como ele foi fatal, Jonas!
porque para mim é melhor morrer do que viver. Atrevido. Menino atrevido. Ainda bem que ele estava falando para o pai bondoso, como ele sabe, misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Ainda bem, porque ele pediu para morrer. E o Senhor disse, respondeu a Jonas, você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Ele ainda ficou torcendo que a cidade fosse destruída. Ele ainda ficou ali, porque ele pensou, eu não reclamei com meu papai? Aí agora eu acho que ele vai fazer o que eu quero. Eu quero que ele destrua o povo. Vai, vai, vai. Vamos fazer como os meninos estão tudo aprendendo nos joguinhos. Vamos matar. Você matou quantos? Eu matei tantos. Ah, você matou menos. Eu matei mais. Os joguinhos que tem para as crianças. Aí aqui ele, como um menino teimoso, que ele é teimoso. Ele foi teimoso. Por isso que ele passou aqueles 3 dias lá no ventre do grande peixe. Porque ele é teimoso. Ele era teimoso, como nós. Aí ele sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Vamos ver que se ele vai fazer ou não vai. Eu questionei, eu reclamei já com ele. Eu já pedi até para morrer. Aí Deus sabe que eu sou bonzinho, aí ele teve misericórdia de mim, mas aí será que ele vai destruir a cidade? Ficou lá esperando. Claro que Deus não destruiu Nínive, porque eles se arrependeram dos seus maus caminhos. Eles se converteram verdadeiramente a Deus. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta que Deus fez ali. Num dia fez ela fazer a sombra sobre ele. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então Jonas pediu para morrer, dizendo, para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas, você acha que é razoável essa sua ira por causa da planta? Jonas respondeu, é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse, na sua infinita misericórdia, você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte ela desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda? Ou seja, Jonas, eles só precisavam me conhecer. Quando você me apresentou, eles passaram a entender. Mas aquilo que eles faziam era porque eles não entendiam nada. Eles não sabiam, como ele diz aqui, distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. E também muitos animais. Será que eu não teria misericórdia de todos eles? E assim termina o livro de Jonas. Com esta indagação, termina com uma interrogação do Senhor. Hein, Jonas? Será que eu não deveria ter tido misericórdia dos ninivitas que se arrependeram? Porque o Senhor, eu não sabia, irmãos. Hoje eu fiz uma leitura onde o pregador disse
que o Senhor deu 400 anos antes de destruir Sodoma e Gomorra, ele deu 400 anos para que eles se arrependessem. Que misericórdia, irmãos! Porque vocês pensam, mas ele destruiu Sodoma e Gomorra. E ele ia destruir Nínive, porque ele é o autor da vida. Se Nínive não tivesse se arrependido, ia ser destruída também. Como depois voltou ao pecado e foi destruído. O povo foi destruído porque pecou, porque saiu daquele tempo daquele rei que se arrependeu e começaram a cair no pecado, porque é assim. Quando a coisa fica boa, todo mundo esquece de Deus. Cuidado, a pandemia está acabando. E aí, minha gente? Com pouco tempo a gente vai esquecer de Deus? Com pouco tempo a gente vai começar a desobedecer? Se fizermos isso, vamos cair em outra situação pior. Essa é a palavra. É melhor andar no caminho certo. Só tem um. Tem que vir pela cruz de Jesus. Passe pela cruz. Deixe lá todo o desejo da carne, todo o pecado, tudo que não presta. E você siga a vida. Só tem um que te leva para a vida. E sabe o que ele disse? Porque eu li para vocês ele falando sobre o tempo que ele passaria com o peixe. Jesus Cristo em Mateus 12. Que ele fala, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Assim como Jesus ficou sem vida ali na terra, 3 dias e ressuscitou no 3º dia. E subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, por mim e por você que está me ouvindo agora. Mas ele disse, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Porque se arrependeram, os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. Eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Jonas pregou 3 dias e o povo passou 37 dias clamando a Deus. Jejum e oração, e pano de saco e humilhação diante de Deus, clamando e tendo nova atitude. E aí eles foram salvos. Foram salvos. Mas aqui Jesus Cristo diz que os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Ou seja, Jesus Cristo disse isso aos escribas e fariseus. Vocês estão pedindo sinal para mim. E eu vou fazer o sinal de Jonas, ele disse. Aquilo que Jonas ficou, o que aconteceu com Jonas vai acontecer comigo. Agora, os ninivitas, no dia do juízo, se levantarão contra vocês, escribas e fariseus, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Um profeta meio capenga, tinha ira, não queria nada não tinha misericórdia, e mesmo assim eles se arrependeram. E ali Jesus, com misericórdia, com amor, com bondade, com milagres grandes diante deles ali. Ressuscitando o morto de 4 dias. Ressuscitando vidas, transformando vidas. Libertando a mulher adúltera, transformando nela numa nova mulher. Porque ele disse, vai, mas não peques mais. E ali, Jesus fazendo coisas grandes, eles vendo Jesus fazendo e não se arrependeram. Crucificaram o nosso mestre. Crucificaram o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo disse que os próprios ninivitas, no dia do juízo, vão condenar aqueles fariseus e escribas que crucificaram Jesus. Porque Jesus, pregando para eles e fazendo sinais, e eles não se arrependeram.
Eles queriam estar acima. Por isso que Jesus, quando disse, vocês são sepulcros caiados, por fora bem limpinhos e por dentro cheio de maldade. Porque era o mesmo. Eles queriam o poder, a posição que eles tinham ali. Eles queriam isso. E aí Jesus viu o coração deles. Por isso que Jesus disse que os ninivitas iam acusá-los no dia do juízo. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E Jonas estava numa situação difícil. Deus teve muita misericórdia de Jonas. Porque Jonas, ele foi muito teimoso e não teve um pouco, nem um pingo de misericórdia. Agora, a misericórdia daquela árvorezinha que o Senhor fez só para fazer a sombra naquele sol, mas só porque colocou o verme nela e ela secou, ele ficou chateado, já pedindo de novo para morrer. Engraçado, tem gente que tem amor a coisas tão pequenas como dinheiro, carro, posição social, ouro, que tudo isso vai ficar. Vai ficar. Quando sua alma for recolhida, vai ficar tudo aí para o povo ficar brigando. Todo mundo brigando, querendo, cada um quer um pedaço. E você, muitas vezes, você fica ali com aquele amorzinho tão grande, tão medíocre por aquelas coisas e esquece do teu abençoador, daquele que faz você respirar, viver e estar agora me ouvindo. O amor de Deus é infinito e a misericórdia do Senhor é muito grande. E tem uma coisa, vocês viram aqui como é incondicional o perdão de Deus, era um povo muito perverso. E Deus os poupou. Sabe por quê? Porque eles pararam de pecar. Tem que haver isso. Eu não vou pregar para você que você... Não, é porque Deus é bom, é misericordioso. Esqueça que ele é justo. Esqueça da justiça. Esqueça que ele é justo. E agora, como Deus é bom e misericordioso, já entregou o seu filho para morrer pelos nossos pecados, vamos pecar. Vai para o inferno quem tiver com essa teoria. Ele, a igreja dele todinha, desse que está pregando um amor irresponsável. Jesus Cristo disse que tem que nascer de novo. Tem que ser uma nova criatura. Tem que abandonar o velho homem, o pecado. Fazer como os ninivitas fizeram ali naquele tempo de Jonas. No tempo de Jonas eles se arrependeram. Verdadeiramente se arrependeram. E foram salvos. Foram salvos. Esta é a mensagem de hoje, irmãos. Que Deus fale grandemente ao seu coração nesta palavra. A salvação, o preço dos nossos pecados foi pago, sim, é verdade. Quando Jesus morreu na cruz, foi pelos nossos pecados. Mas nossos pecados arrependidos. Ou seja, não é por aquele que quer continuar pecando e depois achar que está tudo muito bem. Não é verdade. Quem disser a você, eu estou dizendo para vocês porque eu ouvi no YouTube, eu ouvi um pregador de uma igreja onde é uma igreja liberal, que você pode fazer tudo, porque o amor de Deus já pagou o preço e agora você pode fazer tudo que não presta. Eu ouvi dele dizendo que não tinha nada de errado, que era para ser homossexual, toda forma de amor, como aquele tem uma música que diz que toda forma de amor que é tudo válido, não é não. O verdadeiro amor, ele não tem atração carnal, sexual, não. O verdadeiro amor, ele renuncia
ao desejo da carne, para que aquela outra pessoa também seja salva. Ainda dizer para outra pessoa que aquilo é pecado, sim. Que a gente só vai ter a vida eterna, nós só vamos ter a vida eterna, chegar para a pessoa e dizer, olha, nós só teremos a vida eterna se nos arrependermos do que estamos fazendo, os nossos pecados, nos arrependermos e nos voltarmos para Deus. Aí sim, o sangue de Jesus vai nos purificar. E aquele pecado será lavado pelo sangue de Jesus. Ele já pagou o preço. Nós teremos vida eterna com Deus. Mas se não voltarmos a pecar. É assim. Tem que abandonar o pecado. Abandonou o pecado, ficou arrependido daquilo que fez, prostrou-se diante do Senhor, se humilhou diante do seu Pai, aí ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado, porque o preço do seu pecado foi pago lá na cruz do Calvário. Uma das gotas de sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário foi por você, foi por mim. Então, no momento que eu me arrependi e não voltei a pecar, aí o Senhor me resgatou do império da morte e me trouxe para a vida. Aí sim, essa é a palavra. E isso é o que Deus quer que seja dito hoje. E eu estou dizendo, arrependei-vos, arrependei-vos, para que você não venha perecer. Para que você não tenha morte eterna. Arrependa-se do seu pecado. Prostre-se diante do seu Criador, daquele que te deu fôlego de vida. Você não tem nada que está mergulhado no pecado, nem mergulhada no pecado, porque você é imagem e semelhança do seu Criador, do autor de sua vida, de Deus, o autor de todo o universo. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, eu te agradeço por esta palavra que o Senhor me deu, para me ensinar cada vez mais a ter misericórdia daqueles que vêm perseguindo a tua igreja. Ter misericórdia e amor mesmo, Pai, por aqueles que estão nos perseguindo, por aqueles os que estão, meu Deus, fazendo leis terríveis, Pai, contrárias à tua vontade. Tem misericórdia deles, Pai. Abre os olhos espirituais daqueles que estão, meu Deus, com tanta ambição, esquecendo do maior valor que é a vida, e trocando a vida das pessoas, deixando que as pessoas morram sem o medicamento, deixando que elas adoeçam e cheguem ao ponto de ficarem num respirador no hospital, no UTI, dificultando os medicamentos que podem levar essa pessoa à saúde, simplesmente com um propósito, ganhar dinheiro nas vacinas. Tem misericórdia desse povo, Senhor. Tem compaixão deles, Pai. Abre os olhos espirituais deles, Pai. Faça com que, de alguma forma, eles ouçam a tua palavra. Envia, Pai. Envia Jonas, outros Jonas. Envia, Pai, até muito mais misericordiosos do que Jonas. Envia, Pai, os teus servos até estas pessoas e estremece a alma destas pessoas com a tua palavra de vida, para que eles possam se arrepender, ó Pai. Alcança eles, Pai, com a tua palavra. Envia pescadores de almas e que cheguem até eles, cheios de amor e misericórdia, cheios do teu Espírito Santo, para que eles possam, Pai, ser salvos. Vai, Senhor, alcança aquelas vidas, estende a tua mão sobre toda a terra
e nos abençoa com a tua presença, com a tua graça, com o teu favor. Vem trazendo cura. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço cura. Cura, meu Deus, as pessoas que estão enfermas agora, as pessoas que estão com câncer, as pessoas que estão com problemas no coração, problemas no sangue, problemas, Pai, nos ossos. Vai ali, Pai. Dai saúde, meu Deus, a estas pessoas. Dai saúde, meu Deus, às pessoas que estão agora enfermas. E dai principalmente a salvação para estas pessoas. Abre os olhos delas. Faça com que elas entendam por que estão aqui na terra. Que são tua imagem e semelhança, Senhor. E que precisam da tua misericórdia. Vem, meu Pai, aviva os nossos corações com o teu Espírito, Pai. Derrama sobre nós, Pai, a tua unção. E nos salva, meu Deus. Nos dê a salvação e sara a nossa terra, Senhor. Sara a nossa terra, Senhor. É o que eu te peço. Livra-nos de todo o mal. Tudo isso que eu te peço, Pai, é no nome do teu Filho Jesus Cristo. E já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém. Receba essa palavra. Foi do Senhor para você, para mim. É tão bom ser ensinado por Deus. É tão bom ser ensinado por Deus. Eu acho que na velhice de Jonas ele não conseguia parar de falar sobre esta experiência que ele teve. Como ele deve ter pregado esta experiência. Ele esteve ali. Ele viu a morte. Ele viu a morte. Ele provou dela, como Jesus. Mas ele voltou a viver. O nosso Criador tanto deu a vida de volta para Jonas. E ele viveu. E ficou ali vivo. E Deus teve misericórdia dele, irmãos. Olha como ele era atrevido. Depois de tudo isso, ele ainda pediu para morrer. E Deus teve misericórdia dele. Porque Deus conhece o coração de Jonas. Assim como ele conhecia a bondade e a misericórdia de Deus. Deus conhece o seu coração. E Deus quer te visitar, transformar o teu coração, lavar com o sangue do seu Filho, Jesus Cristo, lavar o teu coração, trazer para você uma nova vida, uma esperança de uma vida eterna, uma certeza dela, através da obediência do nascer de novo. Que Deus te fortaleça espiritualmente. Amém? Amém.